Olá, hoje nós estamos começando o nosso podcast, né, que estaremos sempre com vocês, pelo menos uma vez por semana. E nós hoje temos uma entrevistada que nós temos uma profunda admiração pelo que ela é e pelo que ela faz e aquilo que resulta no produto daquilo que é feito, né? Nós vamos conversar hoje com a Andressa de Oliveira e ela conduz os rituais da floresta. E o que são? O que é isto? É a medicina da floresta, a medicina que tem uma raiz indígena, né? E entre os rituais que ela conduz é o ritual de ayahuasca, ou vinho das almas, na tradução literal. E esse vinho das almas abre um portal para uma dimensão paralela à nossa, feita pela nossa própria consciência. E ela vai nos falar um pouco da experiência dela, né, nessa condução deste grupo, o grupo Casa Fontes do Amor. Bom dia, Andressa. Bom dia, Dr. José Renato. Prazer estar aqui. É uma satisfação. Andressa, me diz uma coisa, como é que essa medicina da floresta começou para você? Eu estudo a medicina tem 10 anos, mas eu comecei a consagrá-la tem 7 anos. 3 anos eu fiquei estudando espiritualidade, tentando entender o que ela poderia trazer, né, de consciência, de espiritualidade para mim, porque consagrar a medicina não é uma brincadeira, né? Nós vamos adentrar um campo nosso emocional, o nosso campo espiritual. Então eu fiquei mais ou menos ali 3 anos e eu imaginava que eu iria consagrar, né, com os indígenas, que eu ia para a aldeia, que eu ia lá para o Acre ou para a Amazônia. Imaginava isso, a minha primeira consagração. Mas de repente eu me vi consagrando na cidade grande. Uma oportunidade que nós temos hoje de consagrar a medicina na cidade grande, né? E ali eu fiquei maravilhada e pensei assim, minha primeira consagração, né? O porquê eu não consagrei antes, né? Acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando elas vão abertas para consagrar a medicina. E começou meu caminho, então tem 7 anos. Eu ajudava casas, né? Acabei ajudando 2 casas, trabalhando nessas casas. E um determinado momento me veio muito forte, né, para que eu conduzisse uma sessão. A princípio eu questionei esse pedido da espiritualidade. Aí algumas pessoas às vezes me perguntam e falam assim, você tinha vontade, era o teu sonho, né, conduzir sessão de ayahuasca? Nunca foi um desejo ter uma casa de ayahuasca, porque nem passava pela minha cabeça. Eu estava num processo e estava ali no dispor, no ajudar pessoas. E aí um dia, uma semana antes do meu aniversário, a espiritualidade ela conversa muito com a gente por intuição, né? Sim, sim. A gente fica escutando a nossa própria voz ali, aquele debate, conversando, falando. Eu já conduzia sessões de meditação com grupo, né? Eu já, um pouquinho mais de 1 ano, eu estava conduzindo, eu recebia pessoas no espaço onde hoje é a Casa Fontes do Amor. E me veio assim, você está preparada? Só que a gente imagina numa condução, é algo de uma responsabilidade muito grande. Porque uma coisa é você estar servindo pessoas, ajudando pessoas, e outra coisa é se você se colocar na condição da responsabilidade, né, de dirigir uma sessão de ayahuasca. Cada pessoa que chegar até você, a responsabilidade é tua, né? E eu me questionei. E não teve conversa. Quando eu vi, no dia do meu aniversário, estava lá agradecendo o meu novo ciclo de vida. Conduzi uma sessão muito fechada para alguns amigos que já são asqueiros. Estávamos em 18 pessoas. E dali em diante eu não parei. Ali começou abriu um caminho e só pediam assim para mim, confia. Se você tem fé, esse é o caminho. A fé está aí, é o confiar. E cá estou conduzindo sessões na Casa Fontes do Amor, que agora em junho, dia 12 de junho, a nossa casa faz 3 anos. E nós já fizemos mais de 2.000 atendimentos nesses 3 anos. Bastante, né?
E você tocou num ponto que eu acho muito importante, a gente, né, não é uma brincadeira, pelo contrário, é algo muito sério, porque quando mexe, porque é uma fonte que vai mexer no nosso psiquismo, nas nossas linhas de pensamento, de raciocínio, vai ampliar a nossa cognição. Nós temos 5 sentidos, e eu sei que a ayahuasca amplia esses sentidos, né? Tanto tato, audição, olfação, eles ficam alterados e a gente escuta diferente e vê diferente. E muitas vezes não vê com os olhos do corpo físico. O que se ativa, segundo eu sei, é a glândula pineal, porque parece que a ayahuasca tem um componente dito DMT, dimetiltriptamina, que estimulando a pineal vai dar essas visões que eu acredito que é denominada de mirações, né? E essas mirações é que vão trazendo compreensão para as pessoas que estão fazendo uso dela. Me diz uma coisa, qual foi a sua experiência mais marcante nesse tempo todo que você já utiliza, dentre as mirações que você teve, que marcou você? Eu acredito que foi logo na primeira consagração, né? Eu voltei para os meus 9 anos de idade, que foi um marco, eu acredito assim, até dentro da psicologia, né? A gente tem um marco, todo ser humano ele tem um marco nos 9 anos de idade. Alguma coisa vai acontecer muito profundamente nessa idade. E aconteceu isso comigo. A ayahuasca ela me levou exatamente aos meus 9 anos de idade, aonde eu passei por alguns traumas, o qual estavam todos guardados no meu inconsciente. Estava tudo lá guardadinho. E ela me trouxe de uma forma, assim, um seguido do outro em uma única sessão. E eu falei, meu Deus, eu estou agindo com muita braveza, porque eu sou uma pessoa às vezes um pouco mais racional, né, para lidar com a vida. E ela foi me mostrando, olha, você é muito racional por conta disso aqui, né? Você passou por este trauma, por este, e foi até tentativas de abuso sexuais, né? E estavam lá guardados. E com isso eu falei, tá guardado aqui dentro de mim, eu preciso colocar isso para fora. Só que quando ela traz, né, esses abusos e traumas que a gente passa, ela traz de uma forma amorosa. Porque muita gente às vezes questiona assim, mas por que você vai consagrar uma medicina que vai mexer no teu inconsciente se está todo guardado lá? Justamente porque a gente vai ter reflexos na vida, né, do que passamos, mas a gente não está sabendo o porquê que a gente tem tal sentimento. Então, às vezes, a gente vai estar sendo, sei lá, desenvolve uma depressão, ou desenvolve uma ansiedade, ou desenvolve uma síndrome do pânico, ou desenvolve até uma forma agressiva de lidar com as pessoas com aquilo que está guardado. Então, quando eu fui mexer, né, nesse vespeiro que estava lá, quando eu fui consagrar, eu tinha noção, porque eu já vinha estudando, de que eu ia adentrar campos que estavam guardados. Então, eu acredito que a minha primeira consagração foi esse marco, de me mostrar ali exatamente traumas que estavam guardados e me mostrar como eu agia com as pessoas. E que cabia a mim, adulta, lidar com aquela situação. Que a primeira coisa não é a gente começar a achar culpados, a gente se colocar como vítima, é a gente enfrentar a situação. Então, por isso que a ayahuasca ela não é uma brincadeira. A pessoa ela tem que ter a consciência de quando ela for consagrar a medicina, que ela vai adentrar campos inimagináveis e que ela tem que estar preparada para isso. E que hoje, né, virou um boom na cidade muito grande, né, hoje se expandiu muito na cidade grande, e a gente tem que ter a consciência de buscar um local seguro, um lugar que é trabalhado uma espiritualidade, né? Porque a ayahuasca ela não é uma religião, mas nós estamos adentrando um campo espiritual, 100% espiritual. Então esse lugar ele tem que saber lidar com as energias que vão estar vindo ali. Eu já faço uso do vegetal, já tem algumas décadas. A primeira vez foi em 1995.
E agora eu percebi que a ayahuasca se expandiu nos grandes centros, né? Até pela necessidade de espiritualidade que as pessoas estão sentindo. Mas no seu princípio havia duas religiões basicamente brasileiras, né, que fizeram uso da ayahuasca na sua formação. Então, o Santo Daime e a União do Vegetal. O Santo Daime dirigido por Irineu, né, que dentro do campo da ayahuasca conta-se histórias muito interessantes sobre Irineu, né? Irineu era um homem de quase 2 metros, um negro forte, assim, só a figura dele já era impunha bastante respeito e bastante admiração, porque era um homem de uma cultura simplória, mas porém de uma sabedoria gigantesca, né? Um homem muito sábio. Então ele começou e foi ele o fundador do Santo Daime. A ayahuasca é a mesma substância do Santo Daime. É a mesma substância. E depois teve um outro que eu também, parece que foi Gabriel, mestre Gabriel, que fundou a União do Vegetal. E foi mestre Gabriel que, na sua primeira vez, quem apresentou para ele foi o Irineu. E Gabriel decidiu seguir um caminho, dada as próprias percepções que ele tinha com a ayahuasca, e fundou a União do Vegetal. E a União do Vegetal e o Santo Daime se tornaram religiões brasileiras. Agora, de formação de ritual diferentes. E eu tive a oportunidade de participar tanto de um quanto de outro. Eu participo lá no seu grupo, né, a Casa Fontes do Amor, já vai fazer 2 anos, né? E o que eu aprendi muito ali foi esse ritual mais aberto, mais solto, mais no sentido de deixar as pessoas num processo de interiorização sem tanta doutrina religiosa. É assim que você opta em trabalhar. Exatamente. Eu trago muitos ensinamentos, né, de Joramidã, né, muitos ensinamentos. Mas na época dele tinha que ter essa doutrina mais rígida, porque ele era um seringueiro. Então ele lidava ali com, imagina, trazer uma medicina, né, para um pessoal que não era os homens mais brutos ali, e ele lidar com aquelas pessoas, ele tinha que ser muito pulso firme, né? Tinha que seguir realmente uma doutrina. Já na Casa Fontes do Amor, eu tento levar, até o nome já diz, né, mais na amorosidade, e trazer também uma condição muito espiritual, né? Muitas pessoas às vezes falam assim, tem um tema na casa? Eu falo, não, a gente não trabalha com tema. Não tem o tema, é o que for manifestado espiritualmente dentro da casa. Então eu não trabalho com playlist, que muitas casas trabalham e está tudo bem, né? Eu vou sentindo a energia do espaço. Então a nossa casa, ela é uma casa universalista e xamânica, porque eu trago a referência muito, né, dos indígenas para a nossa casa também. Então, mas eu deixo uma coisa aberta, para que as pessoas tenham a liberdade de se expressarem dentro do seu interior. Então, quem quiser levantar de repente para expressar uma dança, porque a energia muitas vezes ela é manifestada no movimento do corpo, né? Então, uma pessoa ela vai, às vezes, aprender a dançar numa sessão de ayahuasca. Ela se reprimiu tanto durante a vida, ela recebeu tantos comandos, a gente recebe no nosso dia a dia tanto comando do que pode, do que não pode, e tem que ser certo, e aquilo que é errado. A gente já está no dia a dia tão de tantas regras, e aí se você for para uma sessão de ayahuasca e você também não puder ter um pouco de liberdade, né, eu acredito que fique mais complicado. A nossa casa, ela trabalha neste formato. As pessoas elas têm total respeito um pelos outros, né? Não é porque assim tem uma liberdade que vai ficar uma coisa bagunçada, não é. Mas as pessoas elas vão, quando eu falo de aprender a dançar, porque as pessoas começam a vibrar tanto o corpo, né? A energia vibra tanto naquele corpo e aquele som que a pessoa fala, meu Deus, quando ela vê a criança interior dela reprimida, tá lá em pé, ela tá dançando e ela tá se redescobrindo. Então, a nossa sessão, ela é uma forma mais aberta. Espiritualmente, a gente trabalha com uma egrégora
de Aruanda, que é uma referência da Umbanda. Eu não sou umbandista, mas eu trago a Aruanda inteirinha, né, para os trabalhos. Eles são todos muito bem-vindos. Outros seres também espirituais que vêm trabalhar, né, na nossa casa. Jesus Cristo, que está sempre presente, né? Nossa Senhora da Conceição está sempre presente. Então, eu acredito que cada pessoa, quando ela vai consagrar a medicina, ela tem que ter a liberdade espiritual dela para ela poder ter o encontro com a essência dela. E você falou a Nossa Senhora da Conceição, e uma vez conversando com o Marcos, seu marido, ele me contou uma história de uma tatuagem aí que você tem. Conta um pouquinho disso daí pra gente. Eu tenho uma tatuagem, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ela tem uma referência muito forte para mim, muito, muito grande, assim. Porque primeiro foi porque impactou na vida dele, né? Ele teve um processo de síndrome do pânico com depressão durante quase um ano. E aí falaram para ele assim, ele é muito devoto de Nossa Senhora, e falaram para ele assim, olha, tem uma... Na verdade, a situação foi que ele, andando, saindo de uma missa, ele foi entregue para ele aqueles folhetinhos, né, com oração e tudo. Folhinha de santo lá, que os católicos usam muito. Isso, que os católicos usam bastante. E aí ele saindo, ele quis a missa, foi à missa, e saindo entregaram, né, essa oração para ele. E quando ele viu aquela oração, ele já tinha tido em sonho falado para ele, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ele não sabia nem quem era. Quando ele saindo desta missa, ele recebeu e estava lá, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E aí ele buscou essa igreja, que é em Campinas. Eu não consegui acompanhá-lo nesse dia. E quando ele adentrou a igreja, ele foi recebido pelo nome, né? Então, seja bem-vindo, Marcos, estávamos esperando por você. E aí ele ficou abismado, né? Como que sabe meu nome? Eu não anunciei, não falei quem eu sou. Que trinquetinho. E o que está acontecendo aqui, né? E depois ele chegando em casa, contando que ele se emocionou muito, eu tive um sonho com Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? E trazendo a importância dela dentro do que eu poderia trazer na minha vida, dos nós que a gente carrega, né? A mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, tá tudo ali, tá todos nós que nós vamos carregando, e que ela tá ali para poder desatar. Nós que nós mesmos damos, né? Isso. Essa que é a verdade, a gente começa a descobrir. Ela é a desatadora, mas o nó é nosso. E o nó surge das nossas emoções e das nossas relações, né? Eu até estava ouvindo ontem, repostei no meu Instagram, o Diogo Lara, um colega psiquiatra também, ele falou, nós somos os adoecidos e adoecedores. Porque muitas vezes somos adoecidos por outras relações nossas, mas também com as nossas imperfeições acabamos adoecendo outras pessoas. Mas o fato é que a própria ayahuasca acaba levando a uma reflexão e trazendo na nossa consciência as memórias passadas, né? E ela também vai ajudando nesse relembrar do que aconteceu, nós termos um olhar diferente para o que está acontecendo, né? Exatamente. Eu vi que você ficou um pouco emocionada aí quando você falou, o olho brilhou, a voz embargou. Fala um pouquinho mais aí, por que isso? Então, eu estou trabalhando muito a questão do meu emocional. Muito. Eu era uma pessoa muito rígida comigo mesmo, né? De querer acertar, de querer fazer as coisas certas. Pelos seus próprios traumas também, né? Você se fechou, né? Muito. Toda pessoa que sofre um abuso, ela trava um pouco, né? Ela fica um pouco rígida, porque ela tem medo de uma novas circunstâncias que vai fazer ela sofrer novamente. Então, tanto que os meninos, né, minhas amigas lá com seus 14, 15 anos namorando, e os meninos tinham medo de chegar perto de mim, porque eu sempre com a cara fechada, sempre assim, não dava liberdade, e porque era uma coisa que já estava registrado ali comigo, sim, né? sim, Às vezes eu falava, claro. nossa, por que eu tenho a cara tão fechada e tudo mais? E a ayahuasca, ela vai mostrando tudo isso, né? E a questão dos traumas, a gente recebe vários. Então, eu, por ser uma pessoa, às vezes, mais séria, mais racional, de querer fazer as coisas muito certas, eu não sou uma pessoa muito fácil de chorar.
Eu não sou uma pessoa muito... Então eu trago hoje muito Mamãe Oxum, né? Que é para ver se a lágrima escorre, né? Eu falo, Mamãe Oxum, vem aqui, acalenta meu coração, traz a sua amorosidade, né? E ela está trabalhando muito, né? Então, é até uma dica que eu dou, quando a gente quer mudar quem somos, né? A gente tem uma espiritualidade absurda do nosso lado, só que a gente tem que chamar, né? Porque nós nascemos com os nossos mentores espirituais do nosso lado. Mas se a gente não chamá-los, né, porque é o livre-arbítrio, que a gente já começa ali na concepção do nosso pai, da nossa mãe ali, né, na nossa concepção, a gente já tem um mundo espiritual a ser trabalhado. A gente não está aqui para adquirir coisas, faz parte do processo. Nós estamos na matéria, vamos ter matéria. Só que isso não é o mais importante na vida. O mais importante é a minha missão de vida, que é cuidar do meu espiritual. Então, se eu estou aqui, é para que eu seja melhor do que eu fui em vidas passadas. Então, todos nós viemos com uma dívida kármica. Só que nós não estamos aqui para ficar vivendo a dívida kármica. É só uma observação. Nós não acreditamos em vidas passadas, nós temos convicção de vidas passadas. Só para deixar registrado, né? Porque embora eu não pertença a nenhuma bandeira, não tenho religião. Por isso que eu gosto do ritual feito na sua casa, que você fala, olha, aqui não é religião, nós consagramos uma medicina universalista, que é bem aberto, não está fechado, não está circunscrito ao que se sabe no momento, mas sempre em processo de ampliação. E acho muito bom as suas colocações e a forma como você aborda e a forma como você administra a ayahuasca. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, até porque acho interessante para próprias pessoas que te conhecem tudo, e como é que foi as suas filhas na sua vida? Entrando neste universo? Neste universo. Pode falar desde o momento também da concepção, como é que foi? Você tem 2 meninas? Tenho 2 meninas. Tenho a Isabela, de 21 anos, e tenho a Amanda, de 15. Eu sempre gostei de estudar uma espiritualidade aberta, né? Eu nunca tive, assim, uma religião. Eu já fui em vários lugares. Então, eu já fui na Umbanda, eu ia na igreja. Então, assim, eu fui buscando, uma buscadora. Eu costumo dizer que a minha religião é uma coxa de retalhos. Eu vou pegando um pouquinho de cada uma e vou fazendo aquilo que eu acredito, que me serve, né? E uso para mim, né? Porque a verdade é muito pessoal. A gente não impõe a verdade para o outro. A nossa verdade é a nossa verdade, a verdade do outro é do outro e a gente respeita. Mas a gente vê muito ainda preconceito em relação a algumas religiões e algumas formas de buscar a espiritualidade, né? Você sentiu isso? Você sente isso lá na sua casa? Eu sinto um pouco, assim, ainda mais quando algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, porque elas querem descobrir quem elas são de verdade, né? E só que quando uma pessoa está enraizada ali numa crença, né? Quando adentra lá meu espaço que tem imagens, porque eu tenho imagem desde Jesus Cristo, eu tenho uma imagem xamânica, eu tenho imagem budista, eu tenho imagem do Ganesha, eu tenho imagem, porque eu tento deixar o espaço acolhedor para todos, né? Para que quando uma pessoa adentre o espaço, ela olhe para algo que ela se sinta confortável. Que ela se identifique. Que ela se identifique, ela olhe e fala, não, ok, eu sou pertencente. A Casa Fontes do Amor é para a pessoa se pertencer. É para ela olhar e falar assim, cheguei, estou sendo acolhida e eu pertenço aqui, né? Porque acontece muito fora das pessoas não serem acolhidas, né? Então, a Casa Fontes do Amor, eu falo para o pessoal que trabalha, né, os guardiões da casa, acolham, desde a recepção até a chegada da pessoa, na hora que ela for deitar no futon, ela tiver lá o processo dela. Então, existe essa coisa ainda muito do preconceito, porque assim, o preconceito, né, eu não estudei, eu não sei o que é, mas eu julgo. Eu tenho uma preconcepção de algo. Que é a maioria das pessoas. Né? Que é a maioria. Então, eu acredito assim, que o ser humano, e que é a questão do livre-arbítrio também, dele acreditar naquilo que está no grau de consciência dele naquele momento. Eu acho que a gente só poderia ter muito respeito e não julgar a religião do outro, né?
que hoje se julga muito, a pessoa... Não existe o Deus maior, existe o Deus de todos, que é o único Deus. Agora, se a pessoa gosta de bater a cabeça no congá, se o outro gosta de usar o véu, segurar o terço, tá tudo certo, né? É o que você traz para o teu coração, o que aquilo, né, te conforta. Mas um Deus, ele é um Deus único, não tem divisão de Deus. É o Deus universal. Então, eu acredito que as pessoas poderiam ter o respeito pela religião do outro e também para aquele que não tem religião. Né? Fato também, né? Tá no momento dele, né? Nossa, você não tem religião, então você não tem Deus. Claro que sim. Né? Não é o fato de eu não ter... Eu não tenho uma religião. Eu falo que a minha religião é Deus. O meu templo, o qual eu visito, o qual eu me ajoelho, é o meu coração. O meu templo, meu corpo é o meu templo de Deus. Então, eu não tenho uma religião. Eu estou ligada com Deus. Eu posso estar tomando meu banho e conversando com meu Deus. Eu não preciso buscar um espaço externo para ter um contato com Deus. Ele está comigo 24 horas. Não tem um templo para encontrar Deus, né? Na verdade, eu estou entendendo. Eu acho que eu tenho a mesma ideia que você. É sobre isso, né? Eu acho que o corpo físico é um templo que acolhe a nossa essência, né? O espírito, e devemos cuidar deste templo, zelando por ele, aperfeiçoando aquilo que pode ser aperfeiçoado, que vão ter consequências no nosso ser maior, né? Porque estamos aqui por mais que possamos viver, nossa existência aqui vai dar, no máximo, eu nem espero chegar lá, 100 e poucos anos. Eu espero partir muito antes disso. Mas, né, estou aqui cumprindo aquilo, o meu papel. Porque na vida nós nos conhecer também é podermos nos expressar, ser o que somos, viver o que queremos viver, porque temos uma escolha, né? E também sem perder essa conexão, como você falou, da nossa tarefa aqui. A gente não veio aqui para brincar, para se divertir ou para acumular fortunas. A gente veio aqui para expressar os talentos que temos e adquirirmos ainda mais, porque com os aprendizados que a vida que cada um leva, vai agregando conhecimento ao seu próprio ser, né? Então, eu queria que você... parece que você também está fazendo uma pós-graduação. Isso. Pode falar um pouquinho disso para a gente também? Eu faço uma pós... Eu sou terapeuta holística, então eu venho estudando bastante, né, sobre o lado emocional, o lado espiritual, porque a parte holística, ela abre muito o campo do trabalho de uma vertente diferente dentro da psicologia, né? E aí eu resolvi fazer a psicologia analítica, que é a psicologia junguiana, porque ela dá essa abertura de você adentrar a parte da psique, mas também estudar espiritualidade, né? Jung, ele teve as mirações dele nos momentos lá que ele se confinou na casa dele. Ele tem as mandalas que ele desenhava, então ele teve muito contato espiritual, né? Então é uma vertente que eu gosto muito de trabalhar. E isso ajuda muito também na casa, porque quando uma pessoa ela passa por um processo desafiador na medicina, que é muito importante a gente trazer isso, que a gente vai mexer nas dores na sessão da ayahuasca, né? E uma pessoa, às vezes, ela precisa, pós-sessão de ayahuasca, ela precisa de acompanhamento. É aquele ponto que você tocou, né? O nó, né? Ela vai mexer no seu nó. Exato. E no seu nó está os seus sentimentos. E nos nossos sentimentos, eu penso assim, está a parte mais importante de nossas vidas, né? E é justamente no sentimento de amor ou de desamor que a pessoa sofre, né? Que ela tem aquela angústia na alma. E que muitas vezes essa angústia acaba reverberando no corpo físico. Isso é um fato para a medicina, né? Que os sentimentos de mágoa que a pessoa fica alimentando e realimentando, ela vai trazendo más informações para as células, porque aquele ressentimento é como que algo venenoso, e ela acaba desenvolvendo um câncer por causa desses ressentimentos. Então a gente está entrando nessa conexão ainda dos sentimentos aliado ao pensamento, porque sentir, todos sentem.
interpretar o que se sente é que é o problema. Porque a maneira como eu vejo o problema, ou o nó que eu tenho, é que me causa o sofrimento. Então a ayahuasca pode ajudar muito na perspectiva da pessoa ressignificar aquilo que ela sente, olhando, tendo um olhar diferente ao sofrimento que ela gera nela mesma. É isso? É isso. Uhum. E quando a pessoa ela consegue ter esta percepção, né, e pós-sessão da ayahuasca, muito provável que algumas pessoas elas vão precisar de uma ajuda. Elas precisam ser orientadas, elas precisam ser acolhidas. É fato, porque numa sessão de ayahuasca, a ayahuasca ela vai abrir baú. Tem muita coisa escondida lá no inconsciente, por isso é inconsciente. Como aquela famosa metáfora do iceberg, né? A pessoa tem conhecimento da ponta do iceberg, mas não conhece nada do que está lá embaixo, no fundo d'água, e que tem muita coisa. Então a ayahuasca muitas vezes traz essas coisas que estavam debaixo d'água ou escondidas para a ponta do iceberg, quer dizer, ampliando aquela ponta, e a pessoa que estava acostumada a lidar com aquele pedacinho, agora tem mais pedaços para poder trabalhar. É isso. É isso. Eu diria que o consciente, ele faz parte de 4%. E o inconsciente, ele faz parte de 96%. Então, olha quantas coisas nós temos para descobrir de nós, de quem somos, né? E uma sessão de ayahuasca, ela não vai trazer tudo de uma vez. Ela vai trazendo aos poucos, são vários fragmentos, né? Então, tem gente às vezes que pergunta assim, nossa, mas precisa consagrar tanto tempo assim, tantos anos? Eu falo que acho que até eu fechar os olhos eu vou estar consagrando e não vou ter descoberto ainda 100% de quem eu sou. Mas o que ela trouxer para mim e eu puder fazer nesta vida, para que eu não repita a lição de casa numa próxima reencarnação, né? Se assim tiver a permissão de vir, a gente tem que fazer. Então nós estamos aqui não é para ficar no sofrimento, né? Nessa coisa de... a gente vai passar por... Nós somos seres humanos, né? A gente vai passar por situações desafiadoras, e a gente não pode se prender à dor. Então, a medicina ela vem nos mostrar isso, né? Que nós temos a capacidade de nos libertar daquilo que recebemos. Então, todos nós viemos de uma criação, todos nós temos alguma situação com pai ou com mãe, todos nós vamos ter alguma coisa que vai falar, aconteceu isso aqui, eu não gosto, né? E a gente tem que começar a praticar o perdão, a gente tem que começar a praticar, se libertar de questões. Porque o adulto que nos tornamos hoje é a nossa criança interior ferida, que está lá ferida. E aí a medicina ela vem nos mostrar aquilo que os nós. Solta isso aqui, o que adianta você ficar carregando? O que isso acrescenta na tua vida? Então a gente deixa de se tornar vítima de uma situação para ser o protagonista, para ser, né, o autor da nossa vida. A gente sai daquilo, o que fizeram comigo, não menosprezando. Só que a gente se torna adulto para a gente tomar conta da nossa vida. Eu não me torno adulto para poder ficar culpando pessoas, né? Fala assim, o tempo ele cura, o tempo ele ajuda. E aí nos meus atendimentos terapêuticos, né, eu atendo a partir dos 5 anos de idade, e aí sem uma idade limite ali. E eu digo para as pessoas, se o tempo curasse alguma coisa, idosos não estariam com depressão, não estariam com ansiedade, não estariam ali culpando um pai e uma mãe. Porque eu atendo pessoas ali de 80 anos, e que a pessoa quando está falando, fala assim, porque o meu pai, ele fez isso, ele fez aquilo, com 80 anos, a minha mãe. Então já não é aquele adulto de 80 anos, ele está voltando lá nos seus 7, 8 anos, 10 anos, porque ele está ferido ainda. Então ele leva uma vida inteira guardando uma dor, culpando uma rejeição, um abandono, uma falta de amor, alguma coisa. Ele está culpando, ao invés dele ter se libertado daquilo, ter buscado mais auto-amor, mais autocuidado, mais auto-respeito e ter começado a lidar com a vida de uma forma diferente. O adoecimento, eu percebo que ele traz um processo de infantilização. Até porque a pessoa precisa de cuidados. Quando ela adoece, ela precisa do cuidado primeiro dela mesma, né? Mas do cuidado de outras pessoas. Então é natural no adoecer essa infantilização
a gente volta um pouco aos nossos comportamentos infantis, às vezes a nossa fala fica até um pouco mais infantilizada. Recentemente também você teve um processo aí que foi parar na UTI. Como é que foi isso aí, moça? Foi. Eu estava me sentindo indisposta e aí eu resolvi ir no pronto-socorro. Aí achei lá, falei, vamos dar uma medicação na veia e eu vou ficar bem. Amanhã eu tô boa. Eu tô boa, tá ótimo. Eu fui pronto-socorro quase 11 horas da noite, porque eu fui assistir minha aula de pós, né? Trabalhei o dia todo, assisti minha aula de pós. E aí quando o médico vai lá pedir uns exames para mim, ele falou, vou te submeter uma tomo agora, porque uma tomografia abdominal. Aí ele volta depois de umas 2 horas lá com o resultado. Olha, eu tô pedindo tua internação e a gente tá te levando pra UTI. Como, né? Eu tô me sentindo bem, eu tava só... Eu só tava um pouco indisposta, eu vim tomar medicação na veia. Eu vim tomar medicação na veia. E ali ele começou a conversar comigo, dizendo que eu tava com uma infecção urinária, que já deveria estar há muito tempo, mas estava assintomática, porque eu não estava sentindo as reações, né, que dá ali da dor. Dor para urinar, isso. Dor no baixo ventre. Não estava sentindo absolutamente nada disso. Pelo contrário, eu estava sentindo uma leve dorzinha no cóccix, né? E que eu achei que fosse pelos exercícios da academia. Eu falei, porque eu gosto de treinar. E eu falei assim, deve ser algum exercício que eu fiz errado e deve estar dando essa dorzinha aqui. E ele falou, olha, o teu... Deu alteração aqui e tem uma alteração também... na tua vesícula, tá inchada, tem uma alteração, enfim, foi falando que tinha algumas alterações ali. Aí me levou pra UTI e eu, vendo aquele pessoal, fui pro quarto e UTI é todo mundo junto, né? Tudo aberto, e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu já começo sempre a pensar assim, nunca me coloco como vítima e eu tento entender o que tá acontecendo. Eu falei, algum propósito tem. Então, se eu estou aqui, é alguma coisa. Então, não adianta se desesperar, silencia a mente e observa. Eu acredito que nos dias que eu fiquei lá, que foram 8 dias, eu fiquei muito mal a partir do 3º dia, porque começaram a dar antibiótico, e os 2 primeiros dias o antibiótico, ele não meio que funcionava tanto, e aí colocaram um outro antibiótico bem forte, e aí o médico falou, olha, eu cheguei a correr risco, né, de morte. Porque se essa infecção vira uma septicemia, aí não tem antibiótico que vai conseguir vencer. Né? E estava a um passo para virar isso. Uhum. Estava a um passo. O médico chegou e falou, a gente tem que correr, tem que fazer porque estava a um passo. Só que, imagina, você está lá, você estava praticamente se sentindo bem, né? E aí você tem... Eu acho que... E uma coisa que me veio assim, eu acho que as pessoas, né, quando elas estão na UTI, que eu percebia muita gente... uma pessoa, ela não se entrega para uma passagem, né, para uma morte. Foi uma das percepções lá que eu tive de consciência, assim. Porque a nossa energia dentro de uma UTI, ela baixa. Sem dúvida. O estado de fragilidade que você se sente é muito grande. E aonde você tem que trabalhar a tua mente. Porque você escuta lá o outro que está passando mal, aí o outro tem que fazer uma massagem cardíaca... E aquilo vai consumindo. É um ambiente muito hostil, é um ambiente muito... Fora o barulho dos aparelhos, né? Pi, pá, pi, isso. Pi, pi, pi. Isso vai estressando um pouquinho. E eu acredito que uma pessoa que ela tem uma fragilidade emocional, ela vai baixando o padrão, a frequência dela. E ela vai entrando, ela meio que... Como vai baixando a frequência dela, ela vai ficando com medo, ela vai perdendo uma consciência, porque a energia que toma conta ali é a energia da morte. Uma UTI não é energia de vida. Então, quando eu fiquei ali, vinha essa energia, eu sentia muito forte essa energia, e querendo me sugar, sabe? Tipo, meio como se fosse me levar para uma escuridão. Teve umas 3 madrugadas que eu fiquei acordada, eu não dormia, ficava acordada e sentindo aquela densidade. Aí eu buscava centrar com os meus mentores espirituais, dentro daquilo que eu acredito. E quando eu via assim, minha mente, ela fugia. Aí eu estava naquela escuridão de novo. Aí eu voltava.
Eu quero pontuar agora, porque eu acho bastante interessante isso, né? Eu nem sempre atuei na área da psiquiatria. Eu fiz clínica médica, depois fui trabalhar em UTI há 2 anos. E eu, claro que na UTI, dada a gravidade dos casos, pude presenciar várias passagens, vários óbitos, né? E reparava no olhar das pessoas, né? Até uns partiam serenamente, outros tinham um processo muito doloroso, outros com uma certa revolta. Então, a condição assim desses momentos que antecedem o desencarne, provavelmente está passando isso, porque eu nunca olhei a UTI pelo olhar do paciente, eu estou ali como o olhar do cuidador. Então, é um observador que tem percepções, às vezes, diferentes. Porque estou achando interessante o seu depoimento, porque você está descrevendo situações que muitas pessoas que estão em UTI, até hoje mesmo, que possam até nos ver, nos escutar, porque hoje o celular está ali, você vai, eu tenho que fazer visitas em UTI para fazer uma avaliação psiquiátrica, o celularzinho está ali, na mesa, com o lanche e tudo. Então, eu queria que justamente você falasse, desculpe ter interrompido, mas eu estou interrompendo para realçar a sua fala, de como você agiu nesses momentos que você se sentiu sendo levada por uma escuridão. Agora, por favor, pode continuar. Tá. Eu trazia uma consciência dentro daquilo que eu trabalho, do que eu acredito espiritualmente, para que eu pudesse elevar a minha frequência vibracional. Então, eu mantrava, que eu acho que foi muito importante. Eu estava com meu celular, então eu colocava músicas de frequência em hertz, né, de 800, 900 hertz, ficava escutando e eu ficava em processo meditativo, trazendo assim: eu não estou doente, eu não tenho doença alguma no meu corpo, as minhas células agora estão se regenerando em saúde, eu sou uma pessoa saudável, né? Então era um processo que eu fazia ali deitada, toda inchada, porque meu rim estava comprometido, né, bem comprometido os meus rins, e eu mentalizava o meu rim sendo limpo, sendo purificado. Então eu acredito que isso tenha me ajudado muito. Então o poder da mente é o que te eleva ou que te destrói. Fato. Né? E eu acredito que quando o médico chega, porque assim, hoje é muito abertamente falado, né? Você tem diagnóstico tal, você tem isso aqui. E dependendo da fragilidade da pessoa, ela mesma já sentencia a morte dela. Ela já, não vai dar certo, isso aqui. E aí ela baixou a frequência. Então, ela vai se entregando, né? Jogando a toalha, né? Ela vai se entregando. E dentro de uma UTI, as pessoas, por mais que elas queiram, algumas ali, né, lutar contra aquela densidade, mas se ela não tiver ainda uma consciência espiritual do que ela precisa da ajuda espiritual para poder conseguir sair daquela situação, ela, sem perceber, ela vai minando, né? Aquela energia que está ali vai sugando, porque é como se tivessem aquela densidade se alimenta da dor. Eu sentia vários do meu lado assim, querendo se alimentar de uma dor, só que eu estava me protegendo, eu estava blindando o meu campo para que eu não entrasse em sofrimento. Não, eu não tenho uma dor, então eu estava revertendo. Então a minha mente, ela trabalhava o tempo todo. Tanto que eu fiz muito atendimento terapêutico com os enfermeiros. O diretor do hospital, ele veio conversar comigo e ele virou e falou assim: nem parece que você está numa UTI, né? Porque cada hora que eu passo, que eu venho aqui para poder te ver, né, que é o Dr. Marco, toda vez que eu venho aqui te ver, tem um enfermeiro consultando com você. E eu fazia consulta até no meio da madrugada. Então, alguém me falava alguma coisa e eu tentava lhe ajudar. Então, a minha mente, ela estava fora daquela UTI. Eu estava tentando, eu não me via acamada, né? Então, quando as pessoas falam... Interessante esses processos, né, principalmente você que tem uma condição de liderança na espiritualidade, obviamente, senão não poderia assumir a responsabilidade que você assuma. A gente passar por processos de internação para enxergar com a visão de quem está internado, né? Tanto que foi feito orações para mim, eu tenho uma rede de apoio muito grande de pessoas que gostam de mim, eu sou muito grata por isso.
E eu sabia que tinha muita gente orando por mim, né, fazendo os seus pedidos. E um pedido meu foi, que eu passei para o Marcos, né, meu marido, passei para ele. E falei assim, eu sei que tem muita gente, vocês vão fazer terço, eu sei que vocês vão fazer muita coisa aí, né, de oração. Mas o que eu peço é que não seja essa oração voltada somente para mim. Porque eu sei as pessoas que gostam de mim. E seria muito egoísmo eu receber aquelas orações somente para mim, né? O ser humano, ele tem um poder de orar, né, na fé dele para muita gente. Então ele não precisa estabelecer somente uma pessoa. É que quando a gente tem apreço por uma pessoa, a gente vai pensar naquela pessoa. Eu falei, vocês colocam o meu nome, mas mentalizam as pessoas que estão dentro de uma UTI, as pessoas que estão dentro até de um presídio. Falei, mentaliza essas pessoas, porque aqueles que estiverem com o coração aberto, a oração ela vai chegar. Porque essa potência, essa união de pessoas ali dadas as mãos, fazendo uma oração, abre-se um portal de luz muito grande, né? E isso não deve ser direcionado só a uma pessoa. Você está falando assim, o poder da oração hoje já é comprovado até cientificamente pelos estudos que faz de pessoas que receberam oração e tiveram reações muito mais positivas, e de pessoas que não receberam oração e tinha o mesmo caso clínico, o mesmo diagnóstico, né, com uma recuperação com muito mais dificuldade ou até um óbito, exatamente por causa que as pessoas não conseguem dimensionar o poder da oração. Mas quem ora sabe o poder que isso tem, né? Então é muito importante essa colocação, independente de credo religioso. A sua conexão divina, a sua oração a esse Criador maior é que fortalece você nos momentos mais difíceis da sua vida. E nós conhecemos a oração da Ave Maria, e uma parte da oração que me chama muita atenção, e me chamava a atenção, agora e na hora de nossa morte. Porque exatamente a hora de nossa morte, da passagem da vida física para o plano espiritual, é uma hora que eu pressuponho, pelas experiências que tive com a própria ayahuasca, de acerto de contas. Porque quando você está chegando ao momento final da sua existência, acabou. O que você fez, fez. O que não fez, não fez. E essa fala do juízo final, na verdade, é o juízo individual que cada um passa, não, é o juízo final da sua existência, daquilo que o saldo positivo, o saldo negativo. E muitas vezes esse momento do nosso desencarne vai refletir sobre a nossa existência futura. Isso daí eu aprendi até com o Trigueirinho, né, que eu não tinha, porque ele era muito perspicaz em alguns ensinamentos que ele trazia e que me pontuou e me chamou bastante atenção. E é por isso, quando a gente está recorrendo até a Maria, né, na sua santidade, no seu poder de irradiação muito grande, porque essa era a mulher que, para receber um espírito da categoria que recebeu, tem que ser uma mulher muito iluminada, com um poder de radiação gigantesco, né? Então, ela, nessa oração, confronta exatamente esse momento final com o agora, porque a oração é a pessoa ora na hora que aperta, né? Na hora que está tudo bem, está tudo, que a gente tem que ter um sentimento de gratidão, oração de gratidão, porque está tudo correndo bem. Mas nessa hora da Ave Maria é muito importante. Eu quero fazer um intervalo aqui de 5 minutos para a gente fazer um xixi, beber uma água, chupar uma balinha aqui e a gente já toma, que eu estou querendo fazer um xixi. Tá bom. Depois dessa pequena pausa, nós estamos voltando aqui com a Andresa de Oliveira. Andresa, retomando aí a nossa conversa, né? E tem um ponto que também
eu queria falar com você primeiro de um retiro espiritual que você fez recentemente, né? Você faz esses retiros, né? Como é que tem sido essa experiência no retiro? Tem sido incrível, porque o retiro é um momento para a gente se retirar, né, da agitação da cidade, da agitação da nossa vida, né, na loucura de trabalho que nós temos, e a gente se retira para nós mesmos. Então é um momento que vai ser trabalhado ali, eu trabalho as medicinas da floresta, mas a medicina é trabalhada somente num dia. Outro ponto, as medicinas da floresta, porque é a ayahuasca, depois tem o rapé e a sananga. Isso. Fala um pouquinho também do rapé e da sananga para as pessoas saberem. Tá bom, então na nossa casa nós temos a ayahuasca, né, que é o vinho da alma, a medicina da mãe natureza, e nós temos o rapé, né? Então o rapé, ele é uma mistura de tabaco com ervas, que nós colocamos na mão, tem um instrumento que chama tepi, que nós colocamos a medicina ali dentro daquele tepi, vai numa narina, a gente dá um sopro. Então é uma medicina de força pai, a gente chama de pai rapé. Então ele traz uma outra expansão espiritual, uma outra consciência espiritual. Até nos rituais da nossa casa, quem vai pela primeira vez consagrar ayahuasca, eu sempre digo, fica somente na ayahuasca. Né? Não vai para outra medicina, porque a gente precisa entender o que cada medicina vai trabalhar no nosso corpo, né? No nosso mental, na nossa psique. Então, o menos, ele é mais. Então, a gente tem que ter também muito cuidado, né? Porque a gente tem 3 medicinas lá, que aí a pessoa vai pela primeira vez e fala, eu já quero tudo. Eu acho que a gente tem que ter também uma consciência de conhecer, né? E devagarzinho. E a sananga, ela é um colírio. Ela abre o terceiro olho, ela vai abrir a glândula pineal. Então, um colírio que arde muito a princípio, né, na hora que ele é aplicado, é uma gotinha em cada olho, mas ele vai te trazer uma expansão ali da tua glândula pineal, o terceiro olho. Então, cada medicina, a ayahuasca também trabalha na questão da abertura da pineal, mas a sananga, ela traz uma visão diferente, né? Então, são as 3 medicinas que nós temos na nossa casa. E na questão do rapé, né, que eu posso observar, né, quem é que lá no trabalho administra o rapé? Não é você, porque você tem os guardiões lá. Fala um pouquinho deles aí para nós. Tem os guardiões que a gente chama dos chais, né? Os chais. Os chais. Fala o que significa chai. Significa irmão, né? O chai é um irmão. Então a gente apresenta lá os guardiões que vão aplicar o rapé como chai. Então, hoje, nós temos 4, 5 chais dentro da casa, né, que fazem a aplicação do rapé durante a sessão, porque é aberto um portal da medicina do rapé depois que nós consagramos a ayahuasca. Então, num determinado momento ali, nós vamos abrir a consagração para o rapé. E aí eu tenho os guardiões da casa que vão fazer essas aplicações. Hoje eu também faço essa aplicação. Eu não fazia antes por conta da condução com a ayahuasca, mas aí me foi cobrado por uma espiritualidade para eu estar... Você dá o pontapé inicial ali, né? Eu dou o pontapé. Eu comecei a dar esse pontapé inicial que não acontecia, mas aí eu recebi uma cobrança... Pontapé no sentido de jogo de futebol, né? Porque a única coisa que você não faz é dar pontapé, né? Eu sei, porque você... muito amorosa, muito delicada, isso na sua personalidade me chamou muita atenção e o seu magnetismo provém dessa delicadeza que você tem, né? Inclusive na casa o pessoal me chama de madrinha e eu gosto de ser chamada de madrinha, né? É a mãezona, né? Meio Oxum mesmo, a mamãezona. Né? A mamãezona. Porque quando a gente foi abrir a casa, até perguntaram assim, qual que vai ser, como que a gente vai falar? Se é dirigente, qual o nome que vai ser dado? Então, falei, acho que madrinha, né? Ali a gente num consenso, falou, a madrinha é uma coisa amorosa, da mãe que cuida, né? Eu sei, porque como você veio também de outras formações, era sempre designado ao mestre a condução dos trabalhos, né? E com você foi um pouco diferente, foi um chamado interno, né? Depois das vivências de ayahuasca. Mas houve uma circunstância lá em Brasília, que nós estávamos juntos lá, e
E parece que ali você foi nomeada mestre. Isso é um segredo, né, que a gente guarda, né, bem no fundo do coração, né, com a autoridade constituída de quem pode fazer essa outorga. Então, não se sinta menos, né, porque a gente não chama de mestra, porque não é o hábito da casa. Mas só por ouvir você, pelas suas palavras, pela sua postura, pelo seu sentido de vida, pela sua maneira de ver a vida, a gente fica claramente a mestra que você é, né? E uma mestra que eu julgo que você tem, e você transpira isso também, bastante humildade, que eu acho mais bonito ainda, né? Porque às vezes a pessoa se ufana ou se engrandece com o conhecimento adquirido, e você sempre mantém a simplicidade, embora você vá ganhando vivência e conhecimento. É uma observação que eu faço, até porque alguns, depois que verem essa entrevista, vão se interessar, vão querer conhecer a casa. Então também não estou julgando confete, não, porque você não precisa. Estou falando o que eu acho e penso e é. Gratidão. E estávamos juntos, né, lá em Brasília, e um momento que foi me direcionado ali, né, como mestre ali, a mestra. E fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Mas eu trago, assim, como referência para mim, né, que mestre é Jesus Cristo. Ah, falava eu também. Só tem um, né? Só tem um. É ele, é o único e basta, isso, né? Não precisa de mais nenhum. Já assimilar tudo que ele ensinou tá difícil, sim, né? Então, para mim, mestre é ele, e eu me conforto, fico muito feliz com madrinha. E aí, dentro do retiro, a gente trabalha várias vivências, né? Então, trabalha a cura da criança interior, trabalha a morte do ego, trabalha renascimento, trabalha sagrado feminino e sagrado masculino. Eu vou trazendo várias terapias que são terapias de libertação, né? E que aí depois, no final, lá, quase que encerrando o retiro, a gente tem lá um momento chave, que é a consagração com a medicina da ayahuasca. Então, a gente vem preparando as pessoas para que elas possam consagrar a medicina. A chave de ouro é o ritual de ayahuasca, né? É o ritual de ayahuasca. É muito interessante isso. E eu tive a oportunidade de participar com o retiro, né? Fica para uma outra hora, um outro momento, até que eu não estou preparado ainda para revelar o que aconteceu lá. Numa outra ocasião, se é que vamos, né? Quem estava lá viu, quem não viu não verá. Sim. Mas enfim, mas é exatamente isso, e o que você me falou e me chamou bastante atenção é porque enquanto foi um pouco antes, a UTI foi um pouco antes do retiro, né? E você parece que lá na UTI também teve bastante inspiração. Uhum. Teve uma das madrugadas que eu estava acordada, me veio, né, os pensamentos assim, e conversando comigo, né? Uma voz conversava comigo e falava assim: o seu sagrado feminino e sagrado masculino, nada, você vai tirar tudo que você tem na mente e você vai fazer exatamente assim. E começou a me vir insights de como eu deveria agir. E eu fui recebendo todas aquelas informações, e aí o que foi mais inusitado foi: você vai precisar fazer compras, né? Agora, porque senão não vai dar tempo de chegar. E eu cato meu celular, entro no Mercado Livre e começo a comprar coisas que eu teria que usar no momento do sagrado, né? E que para mim, eu falei assim: meu Deus, é tudo isso mesmo, né? Sincronicidade, né? Quando a gente se entrega ao trabalho espiritual, a sincronicidade dos acontecimentos, né? Parece que tem uma direção que vai fazendo você ir de encontro à necessidade que você precisa para suprir a necessidade das outras pessoas, né? Que vão entrar num processo de cura profundo, um processo de cura de alma, né? E eu acredito que toda essa informação que eu recebi foi uma das vivências melhores, assim, do retiro, né? Foi uma forma, assim, que eu me surpreendi, porque não foi texto, não teve nada que eu estudei. Eu recebi informação, eu canalizei aquela informação e no dia eu só entreguei. Então, na hora que eu estava ali falando, com muito complemento da sua parte, gratidão, que veio maravilhoso, assim, para quem estava lá. Não, né? Nasceu ontem, né? Não nasceu ontem. Não nasceu ontem. Muita gente perguntou assim: nossa, vocês combinaram, né? Porque foi tudo muito
foi tudo muito maravilhoso, né? Eu fechava uma fala, você vinha com um complemento e ficou lindo ali a parte do retiro. Então, assim, o retiro é para essas vivências, né, terapêuticas, para que depois a gente consagre a medicina. Tanto que eu estou trabalhando bastante com o sagrado feminino, eu faço encontros com mulheres com uma outra medicina. Isso é importante pontuar, que é um trabalho só para mulheres, né? É bem interessante esse trabalho que você faz, ajuda bastante as determinadas curas, né? Que tem adoecimentos que é próprio do feminino também, né? Que o homem, na chucrice masculina, ainda não tem essa sensibilidade. A gente trabalha bastante cura do útero, né? Então eu tenho um trabalho que é feito de limpeza uterina. Então a gente traz o decreto de limpeza do útero e ali eu vou conduzindo também com uma outra medicina, que é a medicina do cacau. Eu só costumo, você fez a observação do útero, eu costumo dizer que a única nave que traz para a terceira dimensão é o útero da mulher. Até Jesus precisou dela. Então, né, porque a gente fala muito hoje, expandindo a nossa consciência, a gente sabe da existência extracorpórea, extraterrestre, né? E pelo que a gente vai estudando, pelo contato que outros seres com um grau maior de sensibilidade também vai captando, né, e vai nos informando. Inclusive o próprio Rodrigo Rômulo, tenho estudado muito os livros dele, ele traz muita informação, que ele fala que é um processo mediúnico, mas um processo de canalização, como se fosse... São vários livros agora, talvez tenha mais de 40 ele tem mais de 50 agora. E ele estava falando que a Aruanda é uma nave, né? Uma nave gigantesca, muito grande, né? Porque as pessoas pensam que Aruanda, que nem você está falando, que eu falei, eu sou toda de Aruanda, né? Segundo a tradição dentro do próprio espiritismo, seja na linha de Kardec, seja na linha de Umbanda, ou dos livros que foram psicografados, diziam que Aruanda foi uma cidade no plano espiritual construída pelos negros e os índios, que foram formando, né? E hoje, na mediunidade do Robson Pinheiro, tem até um livro que fala muito de Aruanda, mas ainda não se refere de Aruanda como uma nave, que é Cidade dos Espíritos, que também vale a pena ler, para a gente ter uma ideia do que é Aruanda, quem está em Aruanda e quem de Aruanda vem para cá, porque são muitos aqueles que foram preparados e preparadas em Aruanda e que agora estão em plena atividade no planeta para justamente efetuar essa transição, esse momento de mudança nas condições da Terra, né, onde está passando por intensas transformações, por isso toda essa mudança climática que tem muito a ver com esse processo, né, que nós vamos abordar mais para frente numa outra oportunidade. Mas desculpa mais uma vez interromper você, Imagina. Porque eu só estou pontuando algumas coisas que dá dentro da sua própria fala para ampliar a nossa percepção. Parte do útero, né, o útero sagrado, né, o grande portal para a vida, né? E aí esse trabalho que eu vou conduzindo dentro do sagrado, hoje inclusive eu tenho um sagrado feminino e um sagrado masculino. Eu estou juntando as duas potências de energia, yin e yang, para serem trabalhadas ali, para que a gente possa entender, sair dentro dessa visão do patriarcado, né, adoecido, né? Então, e junto com essa medicina do cacau, que é uma medicina que ela trabalha muito o chakra cardíaco, a amorosidade, né? Ela traz um relaxamento para o corpo e nesse relaxamento eu estou mais aberta para receber uma terapia, algo que vai mexer ali no meu emocional, mas eu estou numa condição mais aberta, né? Com mais amorosidade. Muito interessante. E você já falou no início aí, né? Porque eu acho muito bonito entre você e o Marcos, é porque eu vejo em você o Ian, né? E no Marcos com aquele jeitinho dele, com aquela delicadeza, com aquela amorosidade que ele tem, que tem um coração gigante. O Ian, né? Que ele até o jeito de falar, o tom de voz que ele usa, a maneira que ele aborda, então provoca esse equilíbrio aí na casa também, que é muito importante, porque ele tem um papel
assim, até pelas músicas que ele vai se inspirando, vai colocando, vai introduzindo no trabalho, e como ele vem de uma formação católica, né? Isso. Ele traz muito esse conteúdo, assim, que para algumas pessoas que vão lá pela primeira vez acabam sendo melhor acolhidas por esse berço dele, né? Exato. Então esse sincretismo, né, é muito positivo também, eu vejo dessa forma no trabalho que você realiza. E aí o que eu acho muito maravilhoso hoje é porque nós estamos em família, né? As minhas filhas, elas participam do trabalho, o qual eu venho de um caminhar que nem o Marcos e nem minhas filhas me acompanhavam. Sempre teve o respeito, né? Então, o Marcos, enquanto ele estava indo para a igreja católica, eu estava com os indígenas. Eu estava indo para retiro, eu estava indo para encontros, eu estava consagrando a ayahuasca. Então, sempre se teve o respeito dentro da minha casa para que cada um seguisse a sua espiritualidade, né? Sem o outro impor o que você deve fazer. Claro. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Eu acredito que dentro de uma família tem que ter o respeito. Então, se eu não gosto de uma coisa, tá tudo bem, né? Mas eu respeito o espaço do outro. E quando eu comecei a conduzir, né, as sessões de ayahuasca, quando eu vi a minha família inteira estava junto. Então, em momento algum, eu tive que impor, eu tive que falar alguma coisa, eu tive que usar ego. Não, eu só deixei fluir. Né? Hoje as minhas filhas, elas cantam, a gente tem uma banda na casa que chama Simplesmente Amor, né? E minhas filhas fazem parte ali cantando. A Isabela, que ela não tinha uma consciência espiritual até uns 3 anos atrás, né? Ela acreditava muito na ciência, o que a ciência explica espiritualmente. Não, eu só acredito no que a ciência fala. Né? Como que a ciência fosse a dona da verdade, né? É uma das verdades. Né? E ela muito católica, né? Porque seguia a religião do catolicismo. E aí, de repente, quando ela participou de um processo espiritual ali, ela se encontrou. Ela olhou e falou, nossa, mas eu me vi em vidas passadas, eu me vi não sei o quê. Eu falei, agora você começa num caminhar. E esse caminhar é por você. O que você precisar de ajuda, né, de orientação, eu tô aqui, mas aí é um caminho individual. Agora você vai começar a ter contatos. E hoje ela é meu braço direito, né? Ela me ajuda muito, muito nesse processo do acolhimento, no processo de organização, né? Ela sabe exatamente assim o que tem que ser feito e ela se abriu no ajudar ao próximo espiritualmente, que tá incrível, tá muito bonito. Bom, nós estamos finalizando o programa. Ela trouxe aqui esse aqui é a xicrinha da Casa Fontes do Amor, né? E aqui a xicrinha dela, a madrinha Andressa, como o pessoal chama ela carinhosamente, né? Gratidão. Então nós agradecemos muito a sua presença. O papo com você é sempre gostoso, sempre espontâneo, sempre agradável. Eu espero que os ouvintes possam apreciar aquilo que eu apreciei hoje. Nós não estamos ao vivo ainda, vamos ficar, mas nós vamos ter o link para encaminhar para aqueles que têm interesse sobre a ayahuasca, sobre esses assuntos. Eu agradeço o convite. Sempre que precisar, estou aqui para falar de vários assuntos. Com certeza. Vários assuntos. Quiser falar sobre terapia tântrica, quiser falar o que quiser, né? Eu sou uma pessoa super aberta dentro das terapias. O que eu puder contribuir dentro daquilo, né, que eu sei, que eu digo é que a gente é bem pouquinho, assim, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente vê que sabe. Isso. Né? E quando você diz sobre humildade, eu acho que quanto estar na frente de um trabalho, a gente tem que buscar humildade. Porque nunca a gente pode querer se colocar num pedestal. E muitas pessoas, às vezes, querem te colocar nesse lugar. Exato. E a gente mesmo que tem que descer. E a gente que tem que descer. Porque, às vezes, a pessoa ela consegue se conhecer como essência, como pessoa, e ela fala, foi você. Não foi eu. O processo é pessoal. O processo, ele é pessoal. Então, a humildade, ela tem que fazer parte cada vez mais, né? E é isso. Então... E eu tenho uma frase sua que eu nunca me esqueci. E você soltou ela, não sei se foi em Brasília, numa das viagens que a gente fez lá no Jardim de Maria, que também é um lugar gostoso, que consagra ayahuasca, dentro de outra linha que a gente vai junto, tudo. Você falou, humildade
nunca é demais, é verdade. Sempre mais humildade para a gente poder estar bem com o pé no chão e fazer o que precisa fazer. Então eu agradeço vocês, nossos agora telespectadores, não só ouvintes, né? Porque tanto assistem quanto ouvem, por terem nos recebido, seja lá onde e quando, no smartphone ou no lar de vocês. Gratidão.